Oi, espero que todos estejam bem. E bom, nesse vídeo eu queria ajudar vocês, né, dando métodos, sugestões de como vocês podem estudar a Bíblia. Porque, claro, é diferente a gente ler a Bíblia e estudar a Bíblia. E muitas das vezes a gente não sabe como a gente pode começar. Muitas das vezes sempre no começo, né? A gente não sabe como a gente pode começar, com quais livros a gente pode começar, o que a gente pode fazer para conseguir estudar a Bíblia do jeito que a gente quer, né? Do jeito que mais queremos, que é entender aquilo que está na palavra de Deus, né? Então, assim, eu sei, é difícil, eu entendo completamente isso, mas nesse vídeo eu vou ajudar vocês dando alguns métodos que eu uso, que eu particularmente sigo, e enfim, para ajudar vocês. E bom, começando, o primeiro método que eu uso bastante é às vezes analisar versões. Como assim analisar versões, né? Assim, se você ainda não assistiu o último vídeo, quer dizer, não o último vídeo, mas que tem sobre leitura bíblica, assista aquele vídeo. Eu vou colocar um card desse vídeo aqui e assista esse vídeo, é muito bom. Acho que até te recomendo assistir esse vídeo de leitura bíblica antes desse agora, que vou dar alguns métodos de como você pode estudar a Bíblia. Porque nesse outro vídeo te motiva a ler a Bíblia, né? A estudar a Bíblia. Fala algumas coisas muito importantes que eu vou falar aqui de novo, né? É sempre bom reforçar algumas coisas que vão estar nesse vídeo, que estavam naquele vídeo, que vai estar nesse vídeo também. Primeiro de tudo é comparar versões. O que eu quero dizer com isso? Gente, nós temos o aplicativo da Bíblia. Temos um aplicativo da Bíblia online. Caso você ainda não tenha a Bíblia física, cara, não tem o menor problema. Você pode ler na Bíblia online. Sim, é um aplicativo. E assim, por mais que eu prefira a Bíblia física, eu já usei muita Bíblia online e continuo usando, inclusive. Porque lá a gente consegue fazer algo muito interessante. No aplicativo da Bíblia online a gente consegue comparar versões. Porque a Bíblia, ela tem várias versões. E não são versões que mudam contextos, que mudam histórias. Não, nada a ver. São versões que mudam palavras por outras palavras, por sinônimos, para deixar a leitura mais fácil, mais simples, mais fácil de interpretar, mais didática, entendeu? Então é nesse sentido que eu quero dizer. Essas versões, existem várias versões que elas mudam algumas palavras, mas não mudam o contexto, não muda a história, para deixar para fazer a gente entender melhor, pra gente conseguir interpretar melhor o que quer dizer, o que está acontecendo, entendeu? Então, assim, são coisas que mudam, palavras que mudam para deixar mais didático a leitura da Bíblia. Então, assim, veja a versão que você mais acha legal, a versão que você mais acha adequada para você, compatível para você. Eu, sinceramente, eu uso a NVI, que é a nova versão internacional. Eu te recomendo usar a NVI. Sendo bem sincero aqui, te recomendo muito usar a NVI ou a NVT, que também tem. Mas claro, se você se identificar com uma outra versão, pode usar aquela versão. E caso você esteja com uma dúvida com um versículo, por exemplo, você pode comparar versões com aquele versículo. Então, assim, de qualquer forma você vai conseguir entender. Analisando versões, comparando versões lá no aplicativo da Bíblia, você vai conseguir entender, sim, com certeza. Ou se você não conseguiu entender, mesmo comparando versões, você ainda pode pesquisar. Obviamente a gente pode pesquisar. E também tem a questão dos aplicativos. Gente, eu tenho esse da Bíblia Online, né, que tem a questão de comparar versões. Mas também tem um que eu vou colocar o nome aí, que é Heaven. Não sei como pronunciar. Mas enfim, além de ser um aplicativo, na verdade é um aplicativo de devocionais diárias. Também tem a questão da Bíblia. Tem a Bíblia lá no aplicativo do Heaven. E lá você pode ir num versículo e pedir para explicar o que significa aquilo, o que significa aquele versículo, o que significa aquele contexto, né? Então, assim, é muito bom. Pena que pra mim está em inglês, mas eu consigo entender, graças a Deus. Então não sei como pode ser pra vocês. Mas enfim, tem esse aplicativo, mas também tem a Bíblia Online, mas também tem a opção de você pesquisar no Google. Tipo assim, você leu tudo posso naquele que me fortalece, Filipenses 4, e está com dificuldade para entender, tá com alguma dúvida, é só pesquisar. Pesquisa o que significa Filipenses 4:13,
Ou também, se você não sabe o que é um filisteu, se você não sabe o que é um levita, se você não sabe o que é um gentil, então pesquise, sabe? A gente pesquisando, a gente vai achar sim significados. Comparando versões, a gente vai sim achar significados. Então eu recomendo muito vocês fazerem isso. Ou pesquisar, porque isso é dedicação, gente. Estudar a Bíblia é dedicação. É que nem você está estudando um livro, por exemplo, da sua escola, entendeu? E aí você não sabe alguma coisa, vai pesquisar, entendeu? Então, assim, meio que é isso. Estudar a Bíblia é pura dedicação, é pura busca, né? Porque muitas das vezes a gente não vai entender, muitas das vezes a gente pode ter algumas dúvidas. Isso é, cara, totalmente aceitável. Isso faz parte da nossa vida, faz parte do processo. E a gente vai entendendo, né? Se dedicando, comparando versões da Bíblia, usando aplicativos, pesquisando, né? A gente vai conseguir entender, com certeza. Se você fazer essas duas coisas, são as principais aqui. E se você fizer essas duas coisas aqui, você com certeza vai entender tudo. Com certeza vai entender tudo que você tiver de alguma dúvida. Com certeza. E bom, tem a terceira questão, que é a questão dos livros. Que, enfim, temos vários livros. Temos 66 livros na Bíblia, né? A gente tem o Velho Testamento, né? E o Novo Testamento. E, cara, pra você que tá começando, eu aconselho você ler o Novo Testamento no começo. Sério, eu assim, na minha própria intuição, se eu fosse começar a ler a Bíblia pelo começo de novo, assim, eu não li nenhum livro, e aí eu vou ler a Bíblia agora, eu leria o Novo Testamento. Sabendo do que tem no Novo Testamento, eu leria o Novo Testamento sim. No começo eu leria o Novo Testamento. E Novo Testamento eu quero dizer o quê? Livros como Mateus, João, que são livros que são da época de Jesus. Cara, são livros maravilhosos, gente. É os livros que você mais precisa se você tá no começo. São os livros que você mais precisa. Mateus, João, Marcos. Também temos Romanos, né, que são dos apóstolos agora, dos discípulos de Jesus que se tornaram apóstolos e agora estão pregando o evangelho. Então, assim, cara, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Também temos Tiago, Tito. São livros, cara, maravilhosos, espetaculares, cheios de conselhos. Por isso que eu te recomendo você ler esses livros primeiro, no começo. Lê esses livros do Novo Testamento porque eles estão cheios de conselho e vivem a época de Jesus ou vivem, enfim, o impacto que Jesus teve na vida de várias pessoas. Então, assim, é muito, muito interessante esses livros, são muito bons, porque eu já li a maioria deles, e pra mim, a minha intuição seria recomendar as pessoas a ler esses livros de primeiro, no começo. Então, assim, temos Mateus, João, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, até próprio o livro de Atos também, que são os Atos dos Apóstolos, mas esse aí é um pouco, que já mostra um pouco mais do processo da evangelização. Eu acho que mais Romanos, Gálatas, eles são os melhores para você que está começando agora. É muito bom, é cheio de conselhos e fala muito, muito do que Jesus ensinou, do que Jesus não parou de ensinar para todo mundo. Então, assim, é isso que você mais precisa, cara, no começo. Lê esses livros do Novo Testamento que estão cheios de conselho. Estão cheios de conselhos. E bom, o quarto método que eu uso, que não é o mais importante aqui, mas é essencial sim, é grifar. Bom, o meu problema é, por exemplo, lendo Romanos, eu grifo o livro inteiro, entendeu? Eu grifo tudo, porque pra mim tudo é importante. Mas enfim, é grifar o que mais te impactou, grifar o que mais você achou interessante, é grifar todas essas coisas, grifar o que você mais acha importante, o que você mais, o ensinamento que você mais considerou, mais, enfim, mais se emocionou, enfim, grifar o que do jeito que você quiser, seja a coisa mais importante, seja a coisa mais impactante, seja a coisa mais emocionante, seja a coisa que você mais se identificou, seja o versículo que você mais se identificou, mas enfim, não deixa de grifar, meu único problema é que eu grifo tudo, mas enfim, não deixa de grifar, é sempre importante isso. E bom,
A quinta, agora a gente vai para um campo diferente. Além desse campo de pesquisar, de procurar, vamos para um campo mais espiritual. Vamos para um campo mais espiritual agora, para um campo mais também sentimental. Eu quero falar o quinto método sobre disposição, sobre dedicação. Gente, nós temos que estar dispostos a entender o que está lá. Não adianta a gente fazer tudo isso aqui de má vontade. Tudo isso aqui que eu falei, de má vontade, não adianta. Sério, não adianta. É melhor você não ler a Bíblia do que você ler a Bíblia, mas sem vontade, sem disposição, não querendo entender, não querendo ouvir a voz de Deus. Porque a Bíblia, a leitura da Bíblia é a maior forma que Deus pode falar com você. Entende? É a maior forma que Deus pode falar com você. Então, assim, você tem que aproveitar cada momento que você estiver lendo a Bíblia. Você tem que estar disposto, gente. Nós temos que estar com os corações sensíveis, porque senão o que a gente vai tirar de ensinamento? Entendeu? Como a gente pode aprender se a gente não está disposto a aprender? Entendeu? Então, assim, é lógica, é questão de lógica. E se você quer que Deus fale contigo através da Bíblia, você tem que estar disposto e com o coração sensível, dedicado a Deus, dedicado a ter um momento assim, lendo a Bíblia com Ele, dedicado a se conectar com Ele, a se aproximar a Deus, com Deus. Então, assim, é importantíssimo, cara. Isso aqui é necessário. Isso aqui é mais que necessário, na verdade. Isso aqui é fundamental para você que quer começar a ler a Bíblia, ou que lê a Bíblia, mas ainda tem algumas dúvidas de como você pode estudar a Bíblia. Você tem que ter disposição. Isso eu falei muito no vídeo sobre ler a Bíblia. Recomendo de novo você assistir aquele vídeo, muito bom, inclusive. Mas enfim, você tem que estar disposto, com o coração sensível. E já indo pro sexto método, que tem total a ver, esses dois dependem um do outro, é a oração. Nós temos que orar, gente, antes ou depois de ler. Ou antes e depois de ler, entendeu? Assim, a gente tem que orar se entregando, sabe? Se entregando e falando: Deus, me dê discernimento, me dê sabedoria, que eu possa entender tudo que esteja na tua palavra, que eu possa pôr em prática isso. Já indo para o sétimo método, que você possa pôr em prática. Que você possa pôr em prática tudo que está na palavra. Tudo que está na palavra que você possa pôr em prática. Esses dias eu li, acho que é Tiago 1, isso. Tiago 1, 22. Muito bem fala pra gente ser praticantes da palavra de Deus, porque é lá que está a verdade, é lá que é na palavra de Deus que nós achamos tudo que nós precisamos. Enfim, não custa aqui eu falar a importância da leitura bíblica, porque é essencial, é sempre fundamental a gente reforçar isso nas nossas vidas, pois a Bíblia é um manual para nossa vida. A Bíblia é um manual para nossa vida. É através da palavra de Deus que a gente aprende a como viver. A gente aprende tudo o que a gente precisa aprender. A Bíblia é direta, é objetiva, ela mostra tudo que precisa ser mostrado, apresentado, tudo que você precisa aprender está lá, tudo que você precisa saber está lá, entendeu? É meio que isso, entendeu? E acabou. A Bíblia é como uma espada nas nossas vidas, de um jeito, claro, de uma forma positiva. É uma espada para nos corrigir, para nos repreender, para nos exortar, para que a gente possa amadurecer e crescer e melhorar em Cristo e imitar Cristo, ser mais parecido a Ele. A gente tem que ler a Bíblia com um propósito de querer ser mais e mais parecido com Jesus através dessa leitura. E estar mais conectado e aproximado de Deus através dessa leitura. Pode ser uma leitura feita com disposição, com ordem, com dedicação, com pura dedicação. Então, assim, se entregue e põe em prática tudo isso, porque a Bíblia é a verdade. A Bíblia mostra tudo o que precisamos. E bom, recapitulando, esse vídeo tá, acho que até um pouco menor do que o comum. Mas enfim, recapitulando, são 7 métodos, o número de Deus. Eita glória, mas enfim. São 7 métodos aqui que eu citei. Primeiro de todos, comparar versões. Como eu bem disse, né? Usar o aplicativo da Bíblia para ver, analisar versões. Qual a versão melhor para você? Eu recomendo você usar a NVI, que é a que eu uso também, que tem uma versão uma linguagem didática, uma linguagem, enfim, fácil de interpretar.
Enfim, no segundo método, pesquisar, usar aplicativos, né? A gente, sempre que a gente seja com alguma dúvida, a gente usar um aplicativo que a gente possa gostar, nem que seja outro que você goste também, que você já ouviu falar, ou pesquisar, literalmente pesquisar, somente isso. Terceiro método tem a questão dos livros, né? Ler, eu recomendo você ler o Novo Testamento no começo, então Mateus, João, Marcos, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, esses livros são maravilhosos, são muito bons, cheios de conselhos. Ou se você quiser ler, até mesmo falando agora, se você quer ler o Antigo Testamento, por exemplo, cara, leia Salmos, Provérbios. Cara, Provérbios foi escrito por Salomão, o homem mais sábio da história. Então, assim, é fonte de sabedoria pra você. É tudo que você precisa, são esses livros. Então, assim, leiam esses livros no começo. Eu recomendo muito, sabe? Enfim, quarto método, grifar, né? Por mais que não seja a coisa mais importante daqui, é muito essencial você grifar. O meu problema é que eu grifo tudo, mas... Enfim, mas grife. Grife o que você mais achar importante, o que foi mais impactante pra você. Quinto método, disposição. Esteja disposto, se dedique. É pura dedicação isso, você precisa estar disposto a aprender ao que está escrito lá na palavra de Deus. Não adianta a gente ler com má vontade, não adianta a gente ler não estando disposto. Enfim, não adianta a gente aprender sendo que nós não estamos dispostos a aprender. Então, assim, é fundamental isso aqui, é necessário. Sexto, que tem total a ver, sexto método, orar antes ou depois de ler. Então, tem essa questão da oração. Sempre orem, falando com Deus, assim, se entregando e falando com Deus para que o Senhor possa te dar sabedoria, discernimento, para que você possa entender tudo que está na palavra dele, que possa pôr em prática, ainda pro sétimo método agora e o último, que você possa pôr em prática tudo que está na verdade, na palavra de Deus. Enfim, são esses métodos. Espero que você tenha gostado. São métodos que eu uso, que eu recomendo muito para vocês. Sigam em todos esses métodos. Caso você tenha alguma dúvida, pode comentar aqui nesse vídeo. Eu estarei te respondendo sim. E enfim, é isso. Siga esses métodos e é sobre entrega, gente. É sobre entrega, vai dar tudo certo. A gente pode ter dificuldades sim. A palavra de Deus não é fácil de interpretar às vezes, não é fácil de entender às vezes. Tem muita coisa que a gente nunca viu. Tem muita novidade quando a gente lê, porque a gente não tá acostumado, né? Principalmente no começo. Então, assim, relaxa. Todo mundo já sofreu essa mesma coisa. Eu também já sofri essa mesma coisa e ainda continuo. Às vezes eu tenho várias dúvidas, mas eu faço tudo isso aqui que eu falei. Então, assim, ajuda muito e eu recomendo muito. E bom, é isso. Siga esses métodos, recomendo muito, aconselho muito. E fica com Deus. Se cuida. Falou. Deus te abençoe.